Cristo era o Salvador, era aquele que foi o enviado por Deus. E quando ela viu seu irmão Lázaro doente, enfermo, a primeira coisa que ela fez foi mandar avisar ao Senhor Jesus para que ele viesse até a aldeia de Betânia, onde eles moravam, para curar seu irmão Lázaro. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas, meus amados irmãos, Jesus não foi naquela hora, Jesus não foi na hora que os mensageiros chegaram com a mensagem, Jesus não foi atender o pedido de Marta e Maria de imediato. A Bíblia diz, onde nós lemos o versículo 5, que Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria, sua irmã. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós vamos observar em toda a Bíblia, no Novo Testamento, nós entendemos por inferência bíblica que Deus, que Jesus, aleluia, o Verbo que se fez carne, Ele ama todos nós. Mas nós vamos observar que somente aqui, nesse texto sagrado, a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Outro personagem da Bíblia, que a Bíblia diz que Jesus amava, era um discípulo chamado João. É aquele mesmo discípulo que muitas das vezes inclinava a cabeça no peito do Senhor, como sinal, aleluia, de reverência e respeito, e entendia que o Senhor era verdadeiro Deus, mas também era Abba Pai. A palavra Abba Pai no original hebraico quer dizer meu paizinho querido, ou meu papai querido. João, o evangelista, o autor desse livro, bendito seja o nome do Senhor, ele também era chamado aquele discípulo a quem Jesus amava. Mas aqui eu estou me referindo a uma família, essa família composta por 3 irmãos. A Bíblia não entra em detalhes, igreja, mas eu entendo que o pai de Marta, Maria e Lázaro já havia falecido. Eu entendo que a mãe de Marta, Maria e Lázaro também já havia falecido. Só tinha sobrado aqueles 3 irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 5 a Bíblia é categórica: Jesus amava a Marta, a Maria e amava a Lázaro. Bendito seja o nome do Senhor. Isso fala, meus irmãos, que Jesus tinha uma proximidade deles. Jesus era perto deles, era próximo a eles. E eu fui examinar as Escrituras. Olhe bem para cá para você entender. A aldeia de Betânia ficava a 3 quilômetros da capital de Jerusalém. A aldeia de Betânia, meus amados irmãos, era uma cidade que Jesus, vez ou outra, antes de chegar em Jerusalém, ele passava primeiro na aldeia de Betânia. A palavra Betânia significa casa do pobre ou casa da aflição. Era uma aldeia pequena, era uma aldeia aparentemente insignificante, mas nessa aldeia tinha pessoas especiais, tinha famílias especiais, e Jesus costumava pousar nessa aldeia. Ele sempre, quando ia para Jerusalém, ele ia para a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, mas também ele ia para a casa de outra pessoa. São Mateus capítulo 26, versículo 6, fala de um Simão, o Simão leproso. Jesus também pousava na casa desse Simão leproso. Parece-me, meus irmãos, que essa aldeia, mesmo pequena, recebia Jesus com muito amor, recebia Jesus com muita alegria, recebia Jesus com prazer, recebia Jesus entusiasmada, porque Jesus, vez ou outra, tinha que passar naquela cidade, tinha que passar naquela aldeia, e era a cidade que mais Jesus passou, que mais Jesus pousou. Sabe por quê? Porque ali na casa dos pobres ou na casa da aflição tinha pessoas que entenderam que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Verbo, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e Ele veio para salvar toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, em Lucas capítulo 10, versículo 38, que quando Jesus chega na aldeia de Betânia, olha bem para cá para você entender, ele vai diretamente para a casa de Marta. Repita: ele vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, aquela família composta por 3 irmãos,
apóstolos e alguns outros discípulos acompanhavam o Senhor. E Marta, sabendo disso, Jesus vem caminhando a pé. Não havia carro naquela época. Jesus não andava em carruagem, nem em cavalo, nem em camelo, nem em jumento. A única vez que ele usou o jumento para andar foi na entrada triunfal em Jerusalém. Mas nas outras vezes, Jesus sempre andava a pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela região onde Jesus iniciou seu ministério e passou 3 anos pregando o evangelho do reino de Deus, é uma região quente, é uma região árida. Todas as vezes que Jesus vinha para a casa de Marta, para a casa de Maria, para a casa de Lázaro, Marta já entendia: o Senhor deve estar com fome, e quando ele chegar na minha casa, ele vai ter o que comer. Ele vai ter uma água para beber, ele vai ter um suco para tomar. Se fosse aqui no Nordeste, ele ia ter um caldo de mocotó, um feijãozinho com charque e calabresa defumada, bendito, um arrozinho e um pedaço de carne assada. Mas naquela época era pão, naquela época, meus irmãos, era comida hebraica. E todas as vezes que Jesus chegava, Marta parava o que estava fazendo, ia na cozinha para cozinhar, para servir ao Senhor. O que isso significa, pregador? Significa hospitalidade. Aleluia, vá ouvindo para você entender. Significa hospitalidade. Lembre, vamos voltar atrás. Betânia, casa dos pobres, casa da aflição. Mas as pessoas que são pobres, a maioria delas são pessoas hospitaleiras. São pessoas que às vezes podem até não ter muito na mesa para servir, muito na geladeira para ofertar, mas o que elas têm, elas dividem com quem chega na sua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Então Marta era uma mulher hospitaleira. Lázaro, irmão de Marta, era um homem hospitaleiro. Maria também era uma mulher hospitaleira. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Marta estava na cozinha, Maria poderia estar parando tudo também, ir lá na cozinha ajudá-la. Mas Maria disse: epa, eu não vou te ajudar, Marta, fica aí sozinha, porque o Senhor está aqui. E se Ele está aqui, eu vou parar para ouvi-lo falar. Aleluia. Você já imaginou? Eu me lembro quando eu ainda era criança e eu ia lá para Taquarana, Vila Aparecida, para casa do meu avô, e ele começava a contar história. Eu ainda pequeno, passava o dia todinho ouvindo as suas histórias. Agora imagine você ouvir o próprio Deus falar com você. Imagine você ouvir o próprio Deus lhe ensinar. Imagine o próprio Deus falar do evangelho do reino, falar das boas novas, falar de salvação. Eu, no lugar de Maria, faria a mesma coisa. Não que Marta estivesse fazendo alguma coisa errada, não, ela estava preparando comida. Mas eu, no lugar de Maria, eu tinha parado tudo, sentada aos pés de Jesus, para ouvi-lo falar. Eu quero ver a mão daqueles que vieram nessa noite ouvir Jesus falar com você. Será que você está aqui, mas o seu coração também está aqui, ou está lá fora? Talvez com algum problema, talvez com problemas dentro do seu lar, talvez com desemprego, talvez com aflição. Talvez vai voltar para casa e vai dizer: meu Deus, eu não sei como é que vai ser em casa quando eu chegar. O meu marido é assim, a minha esposa é desse jeito, meus filhos só me dão trabalho. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que entrou dentro desse templo, deixou tudo em casa. O teu Deus, assim como Ele fez na vida de Marta, de Maria e de Lázaro, Ele também vai fazer na sua vida. Ele também vai agir na tua história. Ele compreende o que você está passando, o que você está vivendo. Essa noite você não vem aqui apenas passa tempo, nem bater carteira no culto de domingo. Você veio aqui porque Deus quer falar contigo. E se você fez como Maria, deixou tudo o que estava fazendo e está aos pés do Senhor, pode ter certeza, vai ter uma palavra de Deus para a tua vida, vai ter uma palavra de Deus para o teu coração, vai ter uma palavra de Deus para a tua família, vai ter uma palavra de Deus para a tua casa. Cadê a mão daqueles que crê que Ele veio aqui e Ele está aqui e eu vim adorá-lo e glorificá-lo? Aleluia! Quando os mensageiros vão lá e entregam a mensagem, parece até que Jesus não está nem aí. Quem lê a Bíblia e começa a ler os versículos bíblicos, a impressão que nós temos é que Jesus não está nem aí. Mas quando a gente começa a ler os demais versículos, versículo 1, versículo 2, versículo 3, a gente vai começar a entender. Olha bem para cá. Como Betânia era próximo de Jerusalém, Betânia era uma cidade
Cafarnaum, de Betsaida, diferentemente de Tiro de Sidom, Betânia era uma aldeia formada por judeus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que essa aldeia e esses irmãos, eles eram muito conhecidos em Betânia, e também eles eram conhecidos em Jerusalém. A princípio, quando lemos o texto, pensamos, Jesus não estava preocupado com Maria, nem com Marta, nem com Lázaro. É o que nós entendemos. Se nós parássemos ali e dizer, peraí, no versículo 5, a Bíblia diz, ele amava Marta, Maria e Lázaro. Mas nos versículos anteriores, você pensa que Jesus não está nem preocupado. Aí Jesus abre a boca, depois que os mensageiros vão embora, aí diz assim, para os discípulos, Lázaro, o nosso amigo, ele dorme. Os discípulos não entenderam aquela expressão, porque olha bem para cá, para mim e para você, a morte é morte, mas para ele, a morte é um sono. Diga glória a Deus. Para mim e para você, a morte é sinal de desespero, de lamento, de pranto, de lágrima, de agonia, mas para ele, a morte é apenas um sono, e se ele quiser, ele desperta qualquer um que já morreu no sono. Parece que você não entendeu, você vai entender. Aos discípulos disse, Senhor, se ele dorme, para que se preocupar? Para que voltar para Betânia? Até pouco tempo, os judeus queriam apedrejar-te, queriam te matar. Aí Jesus viu que eles não entenderam essa expressão, ele dorme. Aí Jesus abre o jogo e diz para ele, Lázaro, o nosso amigo, está morto. Está morto, morreu. Bendito seja Deus. Aí agora os discípulos vão dizer, peraí, se ele já morreu, para que voltar para Betânia? Para que voltar para lá? Em outras palavras, olhe para mim e para você. O que é impossível para mim? Repita, por favor. O que é impossível para mim? O que é impossível para mim? O que é inalcançável para mim? O que é inalcançável? O que é inatingível para mim? O que é inatingível? O que está além da minha capacidade? O que está além da minha Para ele, ele não é nada. Você entendeu? Vou repetir. Repita. O que é impossível para mim? O que é inalcançável para mim? O que é inatingível para mim? O que está além das minhas possibilidades? Para ele, não é nada. Glória a Deus. Aí quando Jesus, irmãos, fala isso para os discípulos, já era o segundo dia. E depois que Jesus sabe, porque ele é Deus, ele é onisciente, será que ele sabe o que você está pensando agora? Olha bem para cá, olha bem para cá. O diabo ele pode ser sagaz, o diabo pode se levantar contra mim, contra você, mas tem uma coisa, na intimidade entre mim e ele, o diabo não chega. O diabo não sabe o que eu estou pensando, o que vocês estão pensando. O diabo não sabe o meu interior, o meu íntimo, o que está aqui, mas Jesus sabe. E Jesus, como onisciente, sabe todas as coisas, onividente, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabia que Lázaro morreu. Quando Lázaro morre, Jesus sai de onde ele está e ele vai até Betânia, na aldeia onde Marta, Maria e Lázaro moravam. E aqui eu aprendo uma coisa. O Espírito Santo me disse uma coisa. Ei, olha bem para cá. Tem coisas que é só no tempo dele. Não adianta você ficar aperreado. Não adianta dar um treco nervoso em você. Não adianta você querer passar a carroça na frente dos bois. Não adianta você se malcriar, reclamar. Não adianta nada disso. Porque tudo é no tempo dele. Na hora dele. Quando ele baixa e assina o decreto dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Na hora certa, ele vai chegar. Quando Jesus chega em Betânia, acontece uma coisa, olhe para cá.
Lucas capítulo 10 diz que Marta, enquanto Maria estava ouvindo Jesus, Marta estava na cozinha cozinhando, mas ela não estava desprezando o Senhor, não, pelo contrário, ela estava cuidando da alimentação do Senhor. Ela disse para Jesus: Jesus, manda minha irmã Maria me ajudar, porque eu estou muito atarefada. Ao Senhor até repreende Marta, disse para Marta: Marta, olha, aquilo que tu me pediu, eu não posso te conceder, porque tu estás muito afadigada e atarefada, mas Maria, tua irmã, escolheu a boa parte. Olha bem para cá, para você ter uma ideia. A Bíblia deixa isso bem claro aqui, a Bíblia é tremenda, a exegese bíblica, o texto bíblico é tremendo. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus disse para Marta: Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Marta poderia ter parado um pouquinho e ter ido até onde Jesus estava, ter ouvido Jesus falar, ter ouvido a palavra dele, para depois ir preparar o jantar, e preparar o café ou o almoço. Mas aqui no capítulo 11 acontece uma coisa interessante. Olha bem para cá. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, já era o 4º dia que Lázaro estava sepultado. Quantos dias Lázaro já estava sepultado? Quantos dias? Repita comigo: 4 dias. Olha bem para cá. Estava lendo a Bíblia, a gente começa a entender. Aqui no Brasil, uma família lamenta a morte do ente querido, geralmente num dia só. O ente querido morreu, depois que ele morre, faz preparativos para o funeral. Aí a família vai até o local do funeral, do cortejo fúnebre, os familiares e amigos. Mas no outro dia se encerra, no mesmo dia se encerra, e não tem mais lamento nem pranto. Mas lá entre os judeus, um funeral ou lamento daquela família durava 7 dias. Olha bem para cá. Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Tinha se passado 4 dias. Para terminar a semana fúnebre, para terminar o cortejo fúnebre, ainda faltava 3 dias. E Jesus chega justamente no 4º dia. E quando Jesus chega, olha bem para cá. Quem era que primeiro ia para onde Jesus estava? Quem era que primeiro ia ouvir Jesus? Quem era? De acordo com a Bíblia. Antes, quem era que ouvia primeiro Jesus? Era Marta ou era Maria? Era Marta ou Maria? Era Maria. Mas só, meus irmãos, que desta vez, quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Marta ouve dizer que Jesus está chegando. Ela para tudo que ela está fazendo, e a Bíblia diz que agora não foi Maria, agora foi Marta. Quando Marta soube que Jesus chegou, ela correu, foi até onde Jesus estava e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui eu aprendo uma coisa aqui, vai ter uma lição para mim e para vocês aqui. Não espera acontecer o que aconteceu com o irmão de Marta para você ir até os pés de Jesus. Não espere acontecer não espere acontecer algo como aconteceu na família de Marta e Maria, para ela lembrar que a melhor parte é nos pés de Jesus. Ganhar dinheiro é bom, trabalhar é bom, visitar a família é bom, passear na praia, comer no melhor hotel é muito bom, mas a melhor parte é onde? Na presença. Me ajude a pregar, pelo amor de Deus. A melhor parte é na presença de quem? Na presença de Jesus. Foi preciso o irmão de Marta morrer para ela entender que a melhor parte é Jesus. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu vou explicar para vocês. A Bíblia não entra em detalhes, mas por inferência bíblica, todas as vezes que Jesus chegava na aldeia de Betânia, Marta já ligava um alerta e ia para a cozinha cozinhar. Mas dessa vez ela parou, não quis saber de nada e correu aos pés de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a última esperança é Jesus, a última porta é Jesus, o último milagre é Jesus, a tua resposta é Jesus. Quem vai abrir a porta é Jesus. Quem vai te dar força é Jesus. Quem vai te levantar é Jesus. Quem vai te erguer é Jesus. Quem vai
Quem pode dar glória a Jesus? Quem pode adorá-lo? Glória a Deus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? Aí Marta diz: Senhor, eu sei que meu irmão irá ressuscitar na ressurreição do último dia. Aleluia, bendito seja Deus. Aí o Senhor diz: onde é que ele está, Marta? Aí de repente Marta volta. Maria ouve que Jesus está na aldeia, corre. Quando Maria corre, encontra Jesus no mesmo lugar onde Marta encontrou. Mas olhe para cá, uma coisa acontece. Irmão, olhe bem para cá. Diferente de mim e de vocês, Deus, eu falo Deus ele não chora para as lágrimas cair nos olhos. Deus não é o homem tem sentimentos, né? Tem sentimentos que são humanos. Mas quando Jesus se faz carne, lá em João capítulo 1, ele se faz carne e habita entre nós, ele começa a entender toda a fragilidade humana, todo o sentimentalismo humano. Ele entende de angústia, de tristeza, ele entende de necessidades, ele sentiu fome, como Deus é o pão da vida, mas como homem, ele teve fome. Como Deus, ele não dorme, mas como homem, ele dorme, mas como Deus, ele não dorme, porque ele não se fatiga e nem se esquadrinha os seus pensamentos. Aleluia! Mas como homem, ele precisou entender tudo isso para me compreender. Ei, tem gente aqui que não está sendo compreendido pelo marido, pela esposa, pelos pais, pela mãe, até mesmo pelos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus te compreende, Jesus te entende. Jesus é aquele que para te ouvir. Tem momentos na nossa vida que a mãe não ouve o que a gente quer falar, que o pai não ouve o que a gente quer falar, que a esposa ou o marido não ouve o que a gente quer falar, os filhos muito menos, nem avô, nem avó. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando eles não quiserem parar para te ouvir, dobre o joelho, que Jesus vai te ouvir. Aleluia! Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que Jesus, ou melhor, que Maria vem. Mas quando Maria vem, os judeus que estavam com ela pensavam que Maria ia voltar para onde, irmão? Para o sepulcro. Para o sepulcro. E vão atrás de Maria, chorando. Porque, irmãos, nós vivemos uma época mais difícil. Eu não sei se vocês alcançaram isso. Os mais velhos alcançaram. Eu me lembro que eu morei em Bocramato, ainda criança. E eu morando lá em Bocramato, quando o vizinho ia embora, aquele vizinho era amigo da família, era uma pessoa próxima. Eles moravam 1 ano, 2, 3, 4 anos próximo da gente. Quando eles iam embora, todo mundo da casa vizinha, do lado direito, do lado esquerdo, da frente ou das laterais, todo mundo chorava. Todo mundo ia dizer: mas fulano, por que tu vai embora? Fulano, para que tu vai embora? Era uma amizade, era um carinho, era um afeto. Glória a Deus. Eu me lembro quando alguns vizinhos meus iam embora, meus amigos de infância, eu chorei. Eu tenho certeza que alguém aqui já deve ter passado por isso. Teve vizinhos que foram embora e chorou, e você chorou, ou quando você foi embora, alguém chorou. Porque antigamente as pessoas eram mais sensíveis, eram mais amáveis. Hoje tem gente que quando alguém vai embora diz: graças a Deus que aquela carniça foi embora. Mas na época de Jesus era diferente. As pessoas eram mais amáveis.